versículos 1 a 11. Filipenses, capítulo 2, versículos 1 a 11. Esse texto da palavra de Deus fala tudo o que Jesus fez para a nossa salvação. Muitas vezes nós só lembramos da cruz, mas antes de Jesus ir à cruz, ele já teve que fazer determinadas coisas para ser o nosso Salvador. E esse texto da palavra de Deus também fala qual foi o sentimento que o impulsionou a fazer todas essas coisas para a nossa salvação. Vamos ler. Portanto, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se alguma comunhão do Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou vanglória, mas com humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Aquela igreja lá em Filipos, na Macedônia, parece que tinha problemas. Parece que andava meio dividida por grupos que disputavam o controle da igreja, se antagonizavam. E Paulo até cita o nome das líderes desses partidos dentro da igreja. Vejam aí no capítulo 4, versículo 2, olha o apelo que o apóstolo Paulo faz no final da epístola. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E no versículo 3 vem um apelo, provavelmente ao pastor da igreja, que interferisse e ajudasse aquelas duas irmãs lá a acabarem com aquela dissensão na igreja, acabarem com aquela briga, né? Paulo diz no versículo 3: peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes, porque elas trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros meus cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Que coisa triste, duas irmãs
tão valorosas no trabalho de Deus, mas se desentenderam, ficaram de mal, ficaram estremecidas, e parece que isso refletia dentro da igreja, porque aqui no capítulo 2, apóstolo Paulo começa fazendo um apelo, uma exortação, dizendo: olha, se ainda resta consolação de amor, se comunhão no Espírito, lembrem-se que vocês são irmãos em Cristo e têm a comunhão do Espírito Santo, e se ainda há alguns afetos e compaixões lá dentro de vocês, no íntimo, em suas entranhas, né? Me deem essa alegria e tenham a mesma maneira de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, o mesmo propósito e pensando a mesma coisa. É sinal que naquela igreja tinha gente puxando para um lado, gente puxando para o outro. O diabo costuma trabalhar combatendo a igreja de Cristo de fora, mas ele é sutil e astuto, e muitas vezes ele procura destruir a obra de Deus também trabalhando por dentro. Às vezes ele vai envolvendo os crentes e tal, e às vezes acontece um mal entendido dentro da igreja, entre dois irmãos, e às vezes quando menos se percebe aquilo toma uma proporção, e o triste é que às vezes esses desentendimentos são por causa, às vezes, do próprio trabalho da igreja. Que coisa triste, né? Aquelas duas irmãs, duas obreiras valorosas, e a igreja incendiada. E aí o que o apóstolo Paulo faz? Diz que apresenta para eles o sentimento de Cristo e faz um apelo para que eles tenham esse mesmo sentimento de Cristo. O que nos une, meus irmãos, é esse sentimento de Cristo, se nós realmente tivermos em nossos corações, se nós permitirmos que esse sentimento de Cristo tome conta de nossas vidas. É a cola, né? É a cola da comunhão da igreja. E aí o apóstolo Paulo fala aqui, versículo 2, que todos tinham que ter o mesmo amor. E no versículo 3, nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. E no versículo 8, apóstolo Paulo enfatiza a humildade de Cristo, dizendo que Cristo, para ir à cruz, ele fez o quê? Humilhou-se a si mesmo. Então, Jesus demonstrou amor por nós, por isso que ele, sendo Deus, não ficou aferrado, não ficou apegado a isso. Jesus é eterno. Lá em João capítulo 1, começa dizendo assim, o Evangelho de João: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, se referindo a Jesus. Então, na eternidade, Jesus já existia, já pré-existia, porque ele é o próprio Deus. E um dia entrou na nossa história ao se tornar homem. E para isso, vejam que ele teve que abrir mão dos seus plenos poderes, de todos os seus atributos. Versículo 7 diz que ele teve que fazer o quê? Esvaziar-se a si mesmo. Jesus, Deus Todo-Poderoso, para se tornar homem, ele teve que se limitar. Deus
em forma humana, ele manteve o seu caráter. Amor infinito, santidade, justiça perfeitas. Mas quanto aos seus atributos de ser todo-poderoso, saber todas as coisas, isso ele teve que limitar a forma humana, porque na forma de homem ele não podia ser todo-poderoso nem saber todas as coisas. Ele teve que se esvaziar, ele teve que se limitar para se fazer homem, ele que é Deus. E mais, apóstolo Paulo diz que como homem, além de se fazer homem, ele foi o que também? Servo. Ele que devia ser servido, porque é Deus, ele se fez servo e serviu a todos. É interessante que quando ele reuniu os apóstolos para instituir a ceia do Senhor, não havia um servo para fazer o que era o costume na época, que era necessário, né? Alguém para lavar os pés dos convidados, no caso os discípulos. E nenhum discípulo se humilhou de fazer o papel de servo e ir lavar os pés dos outros, lavar os pés do próprio Senhor Jesus. Nenhum caiu a ficha, ou se caiu a ficha, um ficou esperando pelo outro. Por que Felipe não faz? Por que Tadeu não faz isso? Por que Mateus não faz isso? Por que Tiago não faz isso? Por que João não faz isso? Por que Judas não faz isso? Né? O que Jesus fez? Se humilhou, foi lá e fez o papel de servo, né? Diz que ele pegou uma toalha, uma bacia com água, e foi, lavou os pés dos discípulos um por um. Papel de servo, trabalho de servo, e ele fez. E muitos episódios na sua vida ele serviu realmente aos homens. E o apóstolo Paulo coloca aqui que o exemplo máximo de serviço a nós foi ele dar a sua vida na cruz por nós, para nossa salvação. Ele que devia ser servido, nos serviu. Amor. Esse sentimento, o apóstolo Paulo apelando para que existisse na igreja, ao invés do sentimento de vanglória, ao invés do sentimento de contenda, ao invés do sentimento faccioso, ao invés de um querendo ser mais do que o outro. Então, Jesus demonstrou um amor, em primeiro lugar, um amor humilde, ao vir nos salvar, ao vir a esse mundo nos salvar, ele demonstrou amor humilde, amor que coloca o outro em primeiro lugar, amor que considera o outro mais importante, de mais valor do que a si mesmo. Tanto que o apóstolo Paulo diz, versículo 3, cada um considere os outros superiores a si mesmo, como Jesus, que se humilhou, porque ele nos valorizou. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha, dê mais valor ao seu irmão do que a si mesmo. Jesus deu o exemplo desse amor humilde, que valoriza mais ao outro do que a si mesmo. E o amor de Jesus ao vir nos salvar também foi um amor que serve. Nós já mencionamos isso. Ele se tornou servo, né? A palavra de Deus diz que lá no Evangelho de Mateus, que Jesus andou por toda a parte fazendo o bem. Jesus sempre fazia questão de servir, e Jesus, acima de tudo, foi servo dos propósitos de Deus.
Interessante que ninguém quer ser servo. Como os discípulos na noite da ceia do Senhor, todos querem ser servidos. Interessante que o único que se tocou, o único que caiu a ficha ali de Jesus lavando os pés dele foi Pedro, né? Pedro quis dizer: não, Senhor, que isso, não faz isso. Não se ofereceu para lavar os pés dos outros, mas pelo menos se tocou que Jesus não deveria servi-lo, que ele era indigno disso, né? Mas ali nenhum discípulo queria servir, todos querendo ser servidos, mesmo que fosse pelo próprio mestre. E às vezes acontece isso conosco também. Mas nós devemos estar prontos para servir a Deus, pronto para servir aos nossos irmãos, pronto para servir aos nossos semelhantes, prontos para servir a nossa igreja, prontos para servir ao reino de Deus. A gente inverte o que Jesus mandou. Jesus mandou lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus está mandando dar prioridade ao reino de Deus, às coisas de Deus, mas a maioria das vezes a gente quer inverter, né? A gente inverte. A maioria das vezes a prioridade é você mesmo, sou eu mesmo. Eu quero servir a mim mesmo, a meus próprios interesses. Mas Jesus deu o exemplo desse amor que serve, que leva a servir. E nós precisamos ter esse sentimento, esse amor, como o de Cristo, que nos leva a servir. Servir a Deus, servir ao nosso próximo, servir ao nosso irmão. E, meus irmãos, finalmente a gente vê aqui que esse sentimento que levou Jesus a nos salvar, vejam que amor é ação, amor é sentimento, mas não fica só no sentimento. Amor sempre leva a atitude. Esse negócio de amor que só fica em sentimento não é amor de verdade. Amor é sentimento? Mas amor acima de tudo é atitude, é ação. Tanto que esse sentimento levou Jesus a nos salvar, né? Finalmente é amor que se sacrifica. Nós já mencionamos o versículo 8 que diz que ele foi obediente ao Pai, foi obediente a Deus até a morte e morte de cruz. É interessante quando Jesus estava no arremedo de julgamento que ele teve, não foi um julgamento verdadeiro, várias leis daquela época, dos próprios judeus, foram infringidas. Eles queriam fazer um negócio ali, um arrumado o mais rápido possível e matar Jesus o mais rápido possível, né? Jesus disse para o sinédrio ali, o tribunal dos judeus, Jesus disse o seguinte: olha, nenhuma autoridade vocês teriam se do Pai não fora dada. E Jesus disse mais: se eu quisesse, daria ordem, e os exércitos do Pai pelejariam por mim. Jesus não foi forçado a morrer na cruz. Jesus morreu na cruz porque ele quis. Como diz aqui a palavra de Deus, como nós acabamos de ler, em obediência. Ele foi obediente a Deus até a morte de cruz. E ele foi obediente ao Pai, aos planos de Deus, por amor. Tende em vós aquele mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, por amor a nós. Amor que leva a se sacrificar. O apóstolo Paulo está dizendo que a gente tem que amar como Cristo amou, amor que se sacrifica, amor que dá a vida pelo outro, se for preciso, se for necessário, amor que faz sacrifícios. Se tem pouca comida, come você, né? Se
enfim, há circunstâncias em que se tem que abrir mão de algo pelo outro, vou abrir, né? Por amor, querendo o bem do outro, como Cristo quis a nossa salvação, quis nos dar perdão para os pecados, quis nos dar a vida eterna, amor que se sacrifica. Tende em vós aquele mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amor humilde, que vê o valor do outro e considera o outro superior a si mesmo. Amor que serve a Deus, serve ao irmão. Amor que se sacrifica. Que olhemos para esse exemplo de Cristo e que, enquanto estamos celebrando a ceia do Senhor, nós possamos nos avaliar, possamos refletir, possamos deixar Deus mexer em nossos corações, em nossas vidas, para que possamos realmente ter esse mesmo sentimento de Cristo, nos unindo mais e mais em verdadeira comunhão. E os amigos que nos visitam ou estão assistindo o culto pela internet, vejam como é que o apóstolo Paulo termina, dizendo que por tudo isso, por Jesus Cristo ter tido esse amor, por Jesus Cristo ter concordado em se humilhar dessa maneira, em ir até a cruz para nos salvar, ter sido fiel, obediente a Ele dessa forma, o que Deus fez? Versículo 9, Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que é sobre todo nome. Só o nome de Jesus, só a fé em Jesus Cristo que nos traz salvação. Lá em Atos 4,12 diz que nenhum outro nome dado há sobre a terra pelo qual possamos ser salvos. Nome que é sobre todo nome. Jesus Cristo completou a sua obra de salvação, sofrendo o castigo pelos nossos pecados lá na cruz, ressuscitou, foi exaltado por Deus, novamente a condição soberana que ele ocupava antes de se humilhar. Foi novamente exaltado a sua condição de soberano do universo. Tem nome sobre todo nome, só o nome de Jesus, só Jesus nos traz salvação, só nele há poder e graça para perdoar os nossos pecados, para nos dar a vida eterna com Deus. E a palavra de Deus afirma que ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho. Estão nos céus, ou seja, os seres espirituais, aqueles que já partiram para a eternidade também, debaixo da terra, né? Aqueles que já partiram para a eternidade, seus corpos estão sepultados, não quer dizer que os mortos estejam... Não é isso, a Bíblia diz que partem para a eternidade, né? Debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória do Pai. Jesus vai voltar. A Bíblia afirma isso. Todos os sinais que a Bíblia apresenta da volta de Jesus, para dizer que é verdade, que Ele vai voltar mesmo, tudo tem se cumprido ao longo da história. Jesus vai voltar, acredite ou não, independente de você acreditar ou não, Ele vai voltar. E quando Ele voltar, todos terão que reconhecer a sua autoridade, todos terão que reconhecer que Ele é soberano, dobrando os joelhos diante dEle. Só que naquele dia todos serão obrigados a isso, não haverá alternativa. Mas a Bíblia diz que quem se submete a Cristo agora, recebe dele o perdão para os seus pecados. Quem crê no nome que é sobre todo nome, coloca toda a sua fé em Cristo e diz: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados,
Eu não quero fazer a minha própria vontade, eu não quero viver no pecado. Eu quero me submeter a Ti. Eu quero fazer a Tua vontade. Eu quero que o Senhor seja o meu soberano. A Bíblia diz que esse tem o perdão e tem a salvação. Quem se ajoelha agora diante de Jesus tem a salvação, porque faz isso voluntariamente, por fé em Jesus Cristo. Quando Ele voltar, todos terão que fazer isso, até Satanás. Então não haverá salvação naquele dia. Submissão, todos terão que se submeter a Ele naquele dia. Se você fizer isso agora, você recebe a salvação que Ele dá. Aceita Jesus Cristo como Salvador. Enquanto celebramos a ceia do Senhor, que relembra o seu sacrifício na cruz por nós, esse amor maravilhoso que Ele tem por nós. Enquanto celebramos a ceia do Senhor, pense nisso e aceite Jesus Cristo como seu Salvador, como seu soberano. Você, de repente, já ouviu o Evangelho tantas vezes, gosta tanto do Evangelho, se sente bem, mas falta-te uma coisa: falta dar esse passo de fé e de submissão. Entrega a sua vida a Jesus. O Senhor Jesus, na última noite, antes de ser traído e preso, Ele fez essa pequena refeição com os discípulos, instituiu isso que nós vamos repetir. E Ele disse: fazer isso em memória de mim. Ele não disse, vocês estarão repetindo o meu sacrifício. Ele disse: fazer isto em memória. Nós não estamos repetindo, estamos relembrando. Pão continua pão, suco de uva, vinho novo, continua vinho novo. Não há assim uma coisa extraordinária, metafísica com esses elementos, não. Eles simbolizam, eles relembram o que Cristo fez na cruz, o seu corpo que foi pregado lá na cruz, que sofreu, seu sangue derramado para lavar os nossos pecados. Ele fazia isso, Ele disse: fazer isto em memória de mim. E Ele não chamou a multidão, todos que quiserem venham participar, não. Ele participou com os seus discípulos, aqueles que realmente tinham compromisso com Ele. E quando terminou de celebrar a Páscoa, antes de instituir a ceia do Senhor, Ele virou para Judas e falou: o que você tem que fazer, faze-o logo. A ceia do Senhor é para os verdadeiros discípulos de Cristo. É para quem realmente já aceitou Jesus como Salvador, se comprometeu com Ele como soberano de sua vida, faz questão de obedecer os seus ensinamentos, e o primeiro a ser obedecido é o ensinamento do batismo. Então, aquele que é biblicamente batizado, está em plena comunhão com uma igreja da mesma fé e ordem, então esses são convidados a participarem também da ceia do Senhor. Como nós falamos, repetimos, o amigo ainda não é crente em Cristo, ainda não batizou, ainda não faz parte da igreja. Enquanto celebramos a ceia do Senhor, medite, pense e tome essa decisão, tá bom? Então vamos chamar os diáconos aqui à frente.